Quer dizer que atividades que utilizam gordura como substrato são melhores para emagrecer? Não, pessoal. Não são. A gordura utilizada no exercício é uma parte proveniente do tecido adiposo e predominantemente dos triglicerídeos intramusculares. Então, o fornecimento durante o exercício físico, ele é proveniente dos triglicerídeos intramusculares, o glicogênio muscular. Apesar de a porcentagem nos revelar um dispêndio de gordura, nós temos que observar o seguinte, uma parte importante da fisiologia do exercício. Exercícios aeróbicos, eu perco gordura enquanto eu estou utilizando, enquanto eu estou fazendo exercício. Então, eu perco calorias enquanto eu estou me exercitando, né? Treinamentos de força, treinamento resistido, né? Treinamento de peso, eu vou perder e vou continuar perdendo após a prática, né? Num período de compensação de 24 até 48 horas. Então, quando nós falarmos de treino, nós vamos ver a importância de equilibrar esses dois, treino aeróbio e treino anaeróbico. Então, na musculação, a importância de fazer o treino de musculação juntamente com o treino cardio, né? Em treinos predominantemente cardios, como a corrida, por exemplo, né? Que tem uma distância bacana de 5 km, 10 km, nós vamos entender que eu preciso de um treinamento muscular para poder suportar toda essa exigência, né? É importante ter um déficit calórico, por quê? Como é o processo de redução do tecido adiposo, né, no emagrecimento? Os adipócitos são células especializadas em sintetizar e armazenar os triglicerídeos. E quando o organismo necessita de energia, ocorre a lipólise, né, a quebra dessa molécula de gordura. E os ácidos graxos se difundem para a corrente sanguínea, fornecendo a energia, denominados de ácidos graxos livres para a obtenção de energia. Os triglicerídeos intramusculares fornecem energia para o músculo, principalmente nas fibras com alto conteúdo oxidativo. Então, aquelas fibras de contração lenta, elas precisam de mais energia, né? Então, é fornecido primeiramente para elas. Então, não interessa o substrato energético utilizado no exercício para emagrecimento, e sim o gasto calórico que ele proporciona. Então, não existe um macronutriente, substrato energético, assim, é ideal para perder peso. Não, depende do balanceamento, depende do gasto, né? Lembrando que os exercícios de alta intensidade utilizam carboidrato, né? Então é fundamental o consumo de carboidrato. Proporciona maior gasto calórico, sendo mais interessante para o emagrecimento. Então nós temos que entender que o fornecimento de todos os nutrientes é importante no processo de perda de peso, né? Não só no de perda de peso, mas também no de hipertrofia. Só que em específico do perda de peso, nós temos que ter esse balanceamento energético. Eu tenho que entender que eu tenho que gastar mais energia do que consumir energia. Eu tenho que gastar mais calorias do que consumir calorias, né? Então esse déficit calórico acontece por quê? A ingestão sendo igual ao gasto, se eu como a mesma quantidade que eu gasto, eu vou fornecer para o meu organismo, para o meu corpo, a manutenção do tecido adiposo. Então, se eu como tanto que eu gasto, eu vou manter, vou só apenas dar manutenção. Se eu tenho uma ingestão maior do que meu gasto, se eu como mais, se eu me alimento de mais calorias do que eu gasto, eu tenho um aumento do tecido adiposo por conta do acúmulo, né? Então, tudo aquilo que não é utilizado é estocado, e é estocado em tecido adiposo. Ingestão sendo menor do que eu gasto, se eu como menos do que eu me exercito, então eu tenho uma redução do tecido adiposo. Simples assim. Agora, existe uma forma muito antiga que você pensava, né? Até citei aqui algumas vezes nos outros vídeos, que, eu vou reduzir a quantidade de comida e fazer atividade física, vai resolver. Não, não é simples assim. É bem melhor nós mantemos uma ingestão bacana e gastar mais energia, né, do que restringir a alimentação e aumentar o exercício físico, entende? É mais prazeroso e é mais saudável com que eu mantenha a minha ingesta, eu mantenho a quantidade de alimentação que eu necessito para o meu organismo, para chegar no meu objetivo, e aumento o meu gasto.
Isso é mais interessante na perda de peso do que a restrição alimentar. Então, durante o repouso, maior parte do dia, o nosso organismo utiliza uma média de 90% dos ácidos graxos livres como fonte de energia para sobreviver. Se você está ingerindo menos energia do que gasta, vai faltar energia para sobreviver. É de onde o organismo vai pegar essa energia, né? Do tecido adiposo. Então, eu preciso estar claro, estar ciente disso. Eu tenho que fazer uma ingestão menor e gastar mais energia no caso da perda de peso, da manutenção do peso, né? Enfim, vamos explicar um pouquinho mais. Ó, indivíduos sem exercícios gastam uma média de 2.000 calorias diárias, certo? Somando a corrida de alta intensidade de 60 minutos, suponhamos que a corrida tem um dispêndio de 400 calorias em carboidratos. Então, o gasto diário será de 2.400 calorias, correto? Ingerindo 1.500 calorias menos do que gasta, eu tenho 2.400 calorias menos 1.500 calorias, eu tenho um total de 900 calorias. Essa é a diferença de energia que o organismo vai precisar para sobreviver. Aos poucos, ocorre a utilização do tecido adiposo durante o dia, de 80% a 90% da gordura é utilizado no repouso, para suprir essa energia de 900 calorias. Simples assim, correto? Aí, como eu havia falado aqui, né? Como que eu vou consumir a mesma quantidade e gastar mais energia? Basicamente, seria assim, né? Se eu tenho, o indivíduo ele gasta 2.000 calorias, né? Eu teria que comer 2.000 calorias, correto? Aí essa vem a discussão. Será que as 2.000 calorias diárias, por exemplo, é necessária para a manutenção do meu peso? Né? Lógico que aí nesse limiar de 2.000 calorias do exercício, ela está num limiar bacana, certo? Mas nós temos realidades aí de pessoas que consomem 3.500, 4.000 calorias, né, diárias. Então eu tenho que fazer esse balanceamento. Qual é a quantidade de calorias que eu preciso? Então suponhamos que chegue ali para quem treina musculação, uma média de 2.500, 2.700 calorias. Então eu aumento mais o meu cardio. Simples assim, eu continuo consumindo 2.700 calorias, onde eu vou fazer o controle de macro e micronutrientes ideais para fornecer essa quantidade calórica e vou aumentar o meu cardio, certo? Enquanto um indivíduo sem exercício, ele gasta 2.000 calorias. Somando caminhada de baixa intensidade, de 60 minutos, uma média de 200 calorias de gordura. Bacana? Gasto diário será de 2.200 calorias. Se eu ingerir 1.500 calorias, vai dar uma média de 2.200 menos 1.500, 700 calorias. É a diferença que será retirada do tecido adiposo por dia. Qual indivíduo emagrecerá mais rápido? Aquele que gasta mais energia, não interessa o substrato utilizado no exercício. O importante é o déficit calórico, correto? Então, entre esses dois casos, não importa. Aquilo que eu vou consumir na minha alimentação, basicamente, teoricamente, não tem tanta importância, né? Digamos assim, de forma rasgada, né? O que vai importar é a quantidade calórica que eu estou consumindo. Agora, mais a fundo, vamos colocar dessa forma, né? Então é importante tudo na alimentação, não somente na questão energética, correto? Acho que ficou claro, né? Então, assim, analisando de uma forma calórica, não importa o que eu estou comendo, importa a minha caloria e meu dispêndio, certo? Mas, vendo de uma forma nutritiva, dietética, né? Então, seria necessário fazer o controle de macro e micronutrientes ideais e o déficit calórico, o dispêndio energético seria fundamental, certo? Então, para quem pratica exercício, ó, veja aqui, ó, indivíduo sem exercício, né, gasta 2.000 calorias. Então, uma caminhadinha de baixa intensidade vai dar esse total aí. Então, se eu aumentar o meu gasto diário, se eu aumentar meu índice de atividade, vocês concordam que eu vou emagrecer mais? Concorda? Aqui, ó, nesse primeiro exemplo, utilizou como referência 400 calorias de carboidrato. E, nesse segundo exemplo, utilizou 200 calorias de gordura. Certo? Então, independente.
Se eu faço um controle alimentar e tenho um aumento do meu exercício, consumindo a mesma quantidade, eu também tenho esse dispêndio energético bacana, né? Existe uma estimativa que, se todo dia existir um déficit calórico e no final de vários dias somar em média de 7.700 calorias a menos, ocorrerá a redução de 1 kg de gordura. Então eu já tenho uma estimativa que é um parâmetro, né, principalmente para os personagens, né, os profissionais de educação física. Se eu consigo que o meu cliente vá para um nutricionista, eu consigo que ele faz o acompanhamento nutricional, eu tenho contato com esse nutricionista, e nos meus treinos eu consigo fazer essa média, eu consigo fazer essa média aí de 7.700 de dispêndio calórico, então eu garanto para o meu cliente aí uma redução de 1 kg de gordura. E as recomendações? Como que eu vou recomendar a quantidade de gordura? Então, é aquilo que eu já falei, de 20 a 25% do valor calórico total, aceitável até 30%, então depende muito de cada caso. A importância no desempenho, utilizando os lipídios, o armazenamento de energia de acordo com a necessidade do meu cliente. Vão existir clientes que não precisam dessa reserva de energia, tem reserva demais, mas tem clientes que vão precisar fazer um estoque de energia e vou poder abusar um pouquinho mais dos lipídios. A absorção da vitamina E, vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina D é extremamente importante, porque está ali diretamente ligado aos genes, até mesmo da testosterona, então aumenta assim, a absorção de texto, a produção de texto. Componentes das membranas celulares, fortalecendo a parede celular. E é isso, pessoal. Nossa próxima aula será a aula de proteínas. Aguardo vocês.